Em suas primeiras edificações, os árabes islâmicos, que em sua maioria eram nômades, assimilaram as técnicas e formas das diversas civilizações que encontraram em suas viagens. As influências síria e cristã são evidentes em um dos mais proeminentes templos antigos, a Cúpula da Rocha, finalizada no ano 691 em Jerusalém. No centro da Cúpula da Rocha há uma rocha com uma abertura que forma uma pequena caverna. O templo foi construído cuidadosamente em torno dessa rocha e sua porção central a cobre com uma cúpula e uma nave concêntrica que permite o circungiro dos fiéis. A forma da edificação provavelmente deriva de precedentes cristãos. A cúpula do principal templo islâmico de Jerusalém tem 20 metros de diâmetro e é uma casca dupla, com cada lâmina dividida em 32 nervuras de madeira. As nervuras internas foram rebocadas e adornadas com desenhos pintados e douração, enquanto o exterior foi revestido de tábuas e acabado com chumbo e folhas de ouro. O tipo de edifício mais associado ao islamismo é a mesquita, principal local para culto. A grande mesquita de Damasco, concluída no ano 715 com reconstruções posteriores, é a mais antiga mesquita remanescente e ilustra o processo ao longo do qual a tipologia se desenvolveu. No mesmo local havia um templo romano dedicado a Júpiter, e depois uma igreja paleocristã do século IV, dedicado a São João Batista, derrubada no ano 706. As paredes externas da grande mesquita de Damasco foram determinadas pelo formato desta igreja. Há 3 grandes torres, ou minaretes, que depois se tornariam elementos padrão nas mesquitas. Assim como os campanários ou torres de sino, os minaretes servem tanto para convocar os fiéis para rezar, como para destacar o templo na paisagem. Entre as muitas variações de mesquitas, existem, por exemplo, aquelas colunadas, muito comuns na Arábia Saudita, no norte da África e na Espanha, as mesquitas com iwan, populares no Irã e na Ásia Central, as quais consistem de um pátio interno retangular ladeado por grandes espaços, os iwans, muitas vezes abobadados, e as mesquitas com cúpulas múltiplas, encontradas na Turquia. Entre as mesquitas colunadas, destaca-se a grande mesquita de Al-Mutawakkil, no Iraque, terminada no ano 852, com seu extraordinário minarete de tijolo em espiral, cuja forma algumas pessoas associam aos zigurates da antiga Mesopotâmia. E também a grande mesquita de Córdoba, na Espanha, com suas impressionantes colunatas policromáticas, que foi construída e ampliada ao longo dos séculos 9 e 10. Entre as mesquitas com iwan, destaca-se a mesquita de Bibi Kanun, no Uzbequistão, iniciada em 1399, a de Isfahan, no Irã, iniciada no século VIII e ampliada ao longo do tempo, e a de Fatehpur Sikri, na Índia, finalizada em 1596, que mescla a arquitetura islâmica com elementos das tradições hindu e budista, já bem consolidados na Índia. Já entre as mesquitas com cúpulas múltiplas, destacam-se a de Sherazade, em Istambul, projetada pelo extraordinário arquiteto Koka Sinan e finalizada em 1548, notável por sua geometria de quadrados claramente articulados. Também projetada por Sinan, a mesquita de Solimão, finalizada em 1557, que foi implantada pelo arquiteto de modo a tirar partido das vistas espetaculares do local. No século X, mausoléus com cúpulas se tornaram populares no mundo islâmico. O mais famoso deles é o Taj Mahal, na Índia, finalizado em 1647. Construído para ser o mausoléu de Mumtaz Mahal, ele foi projetado por 3 arquitetos auxiliados por artesãos da Pérsia, Ásia Central e Índia. Trata-se de uma edificação simétrica e coroada com uma grande cúpula bulbosa, com exterior revestido em mármore branco extremamente polido, que faz com que o prédio pareça cintilar sob o sol. O Taj Mahal é uma das edificações mais facilmente reconhecidas no mundo. Sua serenidade deriva em parte da extrema elegância e da implantação em uma paisagem totalmente projetada, com plantas e espelhos de água. Por fim, não é possível falar sobre a arquitetura islâmica sem mencionar o Palácio Fortaleza da Alhambra, uma cidade real construída na parte alta da cidade de Granada, na Espanha, nos séculos 13 e 14. Em contraste com seus exteriores simples, os interiores da Alhambra são enriquecidos por uma profusão de detalhes de decoração que cobrem todas as superfícies, conferindo-lhes o esplendor, a extrema leveza e o aspecto etéreo de um mundo de sonhos. Mármores, azulejos cerâmicos coloridos e madeiras esculpidas e douradas criam padrões dinâmicos de luz e sombra com as luzes refletidas pela água, pelas superfícies polidas e pelas paredes e tetos perfurados. Por trás dos ornamentos espetaculares, a construção à base de alvenaria de pedregulho não é da melhor qualidade. O que se buscava era o esplendor, não uma obra de grande solidez. Ainda assim, e mesmo sem o mobiliário interno e os jardins originais dos pátios, a suntuosidade da Alhambra ainda hoje pode ser apreciada.
A ornamentação islâmica em geral é abundante, não apenas nas paredes externas, mas também nas internas e mesmo nos tetos, onde era integrado aos elementos estruturais aparentes. Variando de complexos arranjos de figuras geométricas a arabescos inspirados em plantas, esses ornamentos abstratos alcançaram um nível de criatividade e sofisticação que talvez jamais tenha sido superado pelos projetistas de qualquer outro período ou lugar.